Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 18. O tema da mensagem de hoje é um clamor esquecido. Um clamor esquecido. Lucas 18, do versículo 1 ao 8. Obrigado. Amém? Versículo 1 ao 8. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faça-me justiça contra os meus adversários. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem se importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça, para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo: Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa é a pergunta do Senhor. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Por que um clamor esquecido? Porque esse texto, ele diz, logo no início, logo que a gente lê, a gente já pensa que o Senhor está falando de oração, né? Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Mas que oração é essa que esse texto nos traz? Que tipo de clamor o Senhor está falando aqui e ensinando os seus discípulos para que eles nunca desanimem de clamar? Esse é um dos clamores e orações mais esquecidas nos nossos dias. De repente você está se perguntando, mas como assim? A gente ora toda quarta-feira. Quarta-feira é culto de oração. A gente ora todos os dias. Eu oro todo dia na minha casa, eu oro pelo meu lar, eu oro pelo meu trabalho, eu oro pelo meu esposo, pela minha esposa, pelos meus cachorrinhos, eu oro por tudo. Mas aí eu te pergunto, você tem clamado pela volta de Jesus? Será que a igreja tem clamado e orado para que o Senhor volte logo? É sobre isso que o texto diz. É sobre isso que o texto está nos ensinando aqui. Se nós vermos os versículos anteriores, no capítulo 17, Jesus está falando ali do versículo 20 em diante da vinda do reino de Deus. E logo que ele fala sobre a vinda do reino de Deus, ele vem e fala essa parábola aos seus discípulos. E ele usa uma figura de um juiz que não teme a Deus, que não respeita aos homens. Ele coloca a pior das espécies humanas para ilustrar aos seus discípulos. Ele fala que uma viúva ali chega a esse juiz e importuna ele dia e noite, querendo justiça para a sua causa, e ela não para de clamar, ela não para de pedir, ela precisa de justiça para a sua causa, e esse juiz não está nem aí para Deus, ele não está nem aí para os homens, ou seja, é a pior das pessoas.
Mas o Senhor Jesus está ensinando que mesmo esse que é indiferente a Deus, que é indiferente aos homens, em um determinado momento ele fala: eu vou atender essa mulher, porque ela não para de me encher, ela não para de me importunar, eu vou atender ela, fazer justiça, quem sabe ela para de vir aqui me incomodar. Ele só fez isso porque ela incomodou ele, ela insistiu naquela missão que ela tinha, que era justiça para a sua causa. Aí o Senhor Jesus vem e fala aos seus discípulos: se este juiz, que não teme a Deus, que é indiferente aos homens, em determinado momento atendeu o pedido daquela mulher, quanto mais o Senhor, o teu Deus, vai atender o teu clamor depressa. Que é o que ele diz aqui, lá, o Senhor continua: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Só que clamor é esse? É o clamor pela volta de Jesus, é o clamor para que Deus faça justiça nessa terra. Nós estamos aqui no nosso país é um país super justo, né? Os juízes brasileiros são nota 10. Não é? Estou sendo irônico, obviamente. Você está sofrendo aí, meu irmão? Está sofrendo injustiça por parte dos homens? Está difícil ser crente, não está? Verdadeiro crente, não um crente que gosta de ouvir o que quer, mas o crente que ouve o que precisa, o crente que segue os caminhos do Senhor, o crente que lê as Escrituras, compreende e pratica na sua vida. Eu não digo só nós aqui no Brasil, mas espalhados no mundo inteiro tem crentes no Senhor que estão sofrendo perseguição dia após dia. E qual deve ser o nosso clamor nos nossos dias? E não cessar de clamar: Senhor, venha e faça a justiça, venha logo, Senhor. Vem, Senhor Jesus, vem, nós clamamos por sua volta, Senhor Jesus. Para que o Senhor volte logo, nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Vamos continuar seguindo o Evangelho do Senhor e pregando e clamando: vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas a igreja tem se estagnado, tem enfraquecido, tem ouvido apenas o que quer. As pessoas têm juntado para si doutores e mestres a fim de ouvir o que quer, ouvir bênçãos terrenas. Mas o que nós devemos clamar e não deixar de clamar é para que o Senhor Jesus volte, é para que Ele venha, é para que desça a nova Jerusalém dos céus, é que nós venhamos de ir para a nova Canaã. A igreja não pode esquecer de clamar para que Ele volte. Aliás, nós estamos aqui porque aprendemos que Jesus irá voltar uma segunda vez. Jesus irá voltar uma segunda vez. E o texto diz que, o Senhor diz que Deus ouvirá esse clamor e virá depressa. Mas já faz mais de 2000 anos que a igreja tem orado e nada acontece. Estava assim os nossos irmãos em Tessalônica, orando, achando que o Senhor não viria mais. Mas calma, no texto anterior o Senhor disse que haveria sinais. Se nós lermos no capítulo 17, no versículo 26, diz assim, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro da casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida
a perderá, e quem perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. O que o Senhor quer dizer? Haverá sinais. Haverá sinais. Tem havido sinais da vinda do Senhor, queridos? Ou não? Ou nós estamos às cegas ainda? O que mais tem acontecido são sinais. O que mais tem acontecido são as dores de parto sendo reveladas no mundo inteiro. O mundo está sendo preparado para o grande palco que será anunciado para o anticristo. Está tudo aí, os sinais na terra, os sinais nos céus, os sinais na política, mas muitos ainda estão buscando salvadores terrenos, salvadores na política, salvadores na religião. Nós buscamos o Salvador, é nas Escrituras que está aqui, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Os sinais se mostram cada vez mais, meus irmãos, por isso é necessário clamar pela volta de Jesus. É necessário clamar, porque o Senhor virá fazer justiça ao nosso favor. Ele virá buscar a sua igreja e fará justiça e julgará o mundo com grande juízo. Nós não podemos esquecer disso, queridos. Nós não podemos se acostumar com as bênçãos terrenas. Nós não podemos nos acostumar apenas com o dia agora. Nós temos que pedir para que o Senhor volte, para que Ele devolva a alegria de pensar e de clamar na volta do Senhor. Nós temos que parar de ser acomodados demais. Nós estamos muito acomodados. Muito acomodados. Temos orado apenas por bênçãos terrenas. Eu não estou falando que é proibido, toda quarta-feira nós oramos aqui, para que o Senhor nos cure, para que o Senhor abençoe o nosso trabalho, para que o Senhor abençoe a nossa família. Isso é necessário, nós temos que orar uns pelos outros, mas jamais devemos nos esquecer da volta do Senhor, jamais devemos esquecer daquele que um dia nos prometeu que Ele voltaria. Jamais devemos esquecer. Ele está dizendo aqui, se este juiz da parábola, que não queria saber de nada, que era um incrédulo, que era um sei lá o que, menos acreditar em Deus, se alguém sabe fazer justiça por alguém que fica insistindo um tempo, Deus não vai atender o teu pedido. Só que acontece, parece que a igreja esqueceu e não está pedindo mais nada. Nós temos visto, e eu sempre disse isso e vou repetir, se a gente vê a igreja na Europa, por exemplo, fria, nós vemos o movimento da religião islâmica na Europa crescer de maneira exponencial, ao ponto de o presidente da França, nesses dias, ter dito ao seu povo que a segunda língua agora da França seria o árabe. Vocês têm noção disso? A que ponto chegou? E no mundo inteiro, a igreja tem se esfriado. Mas aí fica a pergunta do próprio Senhor aqui para nós, no versículo 8. Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. O Senhor Jesus está dizendo, clamem, e o Senhor virá fazer justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Quando o Filho do Homem vier, encontrará um povo que clama pela sua volta? Quando o Filho do Homem vier, Ele encontrará uma igreja que clama pela vinda do Senhor? Ou a igreja não quer mais que o Senhor volte?
Ou a igreja não quer mais que o Senhor venha? Não, Senhor, fica aí mesmo. Tá bom aqui. Fica aí, não se incomode não, viu, Senhor? Tá bom do jeito que tá. Quando eu morrer, aí a gente se encontra. Mas não, fica aí mesmo. Não, queridos. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vem depressa, Senhor. Ainda há um povo que tem fé aqui, Senhor. Ainda há um povo que crê, meu Senhor. Ainda há um povo que almeja e deseja a tua vinda, Senhor. Ainda há santos nessa terra que clama por tua volta, Senhor. Ainda há um povo que tem fé que o Senhor fará tudo aquilo que prometeu para nós, Senhor, inclusive voltar para buscar a sua igreja e fazer justiça nessa terra. Aleluias, o Senhor virá fazer justiça. A igreja tem sofrido perseguições, tem sim. Eu postei um vídeo esses dias no grupo de edificação, onde mostra que está sendo proibido de pregar lá no Canadá, um país ocidental. Já vi vídeos de pessoas pregando na Inglaterra, um país cristão, a polícia vindo e impedindo ele de pregar. Mas aí você tem um grupo de muçulmanos que para em determinada hora do dia, vai lá e faz a sua oração no meio da rua e está tudo certo. Mas o cristão não pode falar, o cristão não pode mais pregar. Nós ainda temos liberdade neste país aqui, até quando nós não sabemos. Mas não sei se vai durar muito pouco essa liberdade, porque nós temos visto leis e leis passarem a fim de que impeça o cristianismo de ser anunciado, que o evangelho seja anunciado. E quando o dia chegar, nós não podemos mais falar: nossa, e agora? Tivemos tempo de fazer e ficamos acomodados. Tivemos tempo, e ainda temos tempo de pregar àquele que ainda não creu no Senhor. Ainda há tempo de pregar, para que as pessoas se convertam ao Senhor Jesus, e que o Senhor lhes acrescente fé, para que quando Ele voltar, Ele encontre pessoas com fé. Mas aqui essa noite fica essa pergunta do próprio Senhor Jesus para nós: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Nós temos visto uma apostasia, um esfriamento do amor de muitos. Isso é preocupante. Temos visto protestantes voltando-se e convertendo-se ao catolicismo romano. Vemos protestantes indo para macumba, para o candomblé. O que tem acontecido, senão um esfriamento da fé de muitos? Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Se você diz que está de pé, cuide-se para que não caia. Que o Senhor Jesus venha e encontre esta igreja, e que nessa igreja haja pessoas com fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. O Senhor Jesus nessa parábola disse: um juiz iníquo, ao ser confrontado diariamente, ao ser incomodado por aquela mulher, por aquela viúva, que precisava de uma justiça para a sua causa, ele atendeu para não ser mais incomodado. Quem dirá o Senhor, o nosso Pai, não atenderá ao clamor de pessoas com fé na volta do Senhor Jesus? Nós temos que clamar e ser alegres ao clamar: Senhor Jesus, volte, Senhor, faça justiça por nós, Senhor Jesus. Nós estamos sofrendo, Senhor Jesus. Nós vemos nas páginas da Bíblia, quando o Senhor ouve o clamor daquele povo que estava no Egito, clamando por causa do seu sofrimento durante 400 e poucos anos, o povo clamando, e Deus uma hora ouviu. Parece que Deus muitas vezes está se tardando, mas não, nós estamos sobre a misericórdia de Deus. Se Deus está tardando para voltar esse tempo todo, é porque Ele ainda tem misericórdia, porque Ele quer que alguns ainda se salvem.
Aleluias, que o Senhor está tardando ainda mais, mas nós não sabemos o dia de amanhã. É como o Senhor diz aqui, é como nos dias de Noé, as pessoas bebiam, comiam, casavam-se, davam-se em casamento, assim também nos dias de Ló, mas em determinado momento, sem as pessoas entenderem o que estava acontecendo, o Senhor veio, e tudo foi consumado. Será assim na vinda do Filho do Homem, como um relâmpago, rápido, mas quando o Senhor vir, como estará a nossa fé? Como estará a sua fé? Nós não sabemos quando Ele volta. E se Ele voltar daqui a 5 minutos? Se Ele voltar agora? Voltar amanhã? Nós não sabemos. Por que nós não sabemos? Porque nós temos que estar preparados todos os dias. Nós temos que estar preparados agora. O Senhor virá e Ele quer encontrar pessoas que tenham fé. Fé de que Ele cumpriu aquilo que Ele prometeu. Ele disse que voltaria, Ele vai voltar. Mas dê glórias a Deus que Ele ainda não voltou, porque ainda há tempo de se arrepender. Há tempo de perdão dos pecados. O Senhor, sob a sua paciência, longanimidade, sob a sua misericórdia, o Senhor ainda nos dá a oportunidade de ter fé naquele que morreu, mas ressuscitou ao 3º dia. Esse é o nosso Deus, que está chamando a cada um de nós a um posicionamento de fé, a um posicionamento de arrependimento, e está chamando você, que de repente está nos assistindo essa noite, que ainda não se arrependeu, que o Senhor está te chamando, e o Senhor está te dando a chance hoje, para que você se converta e se arrependa dos seus pecados, para que quando Ele vier, você possa ir com Ele para a glória. Aleluias. Que este clamor nunca mais venha a ser esquecido nas nossas orações. Que esse clamor nunca venha a ser esquecido. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Diz lá em Apocalipse 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. E que o Senhor venha e encontre em nós um povo com fé, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastor Raimundo, vamos curvar as nossas cabeças. Senhor Deus, que o Senhor venha e encontre um povo com fé, e que nós jamais venhamos de nos esquecer de clamar pela Tua volta, e nos alegrar pela Tua vinda. Nós desejamos a Tua volta, desejamos a Tua justiça, pois o Teu povo sofre, Senhor. A Tua igreja é perseguida neste mundo, ó Deus, perseguido, Senhor Jesus, até mesmo por alguns que se dizem cristãos. Ó Deus, que nós venhamos de permanecer no verdadeiro evangelho do Senhor, e venhamos de nos firmar no Teu evangelho, estar firmes para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus.